a importância do jejum. Então, todos os que puderam hoje fazer, os que estão presentes, os que não puderam estar por algum motivo, mas que consagraram esse dia de jejum ao Senhor, que já entregaram e que agora estão participando deste momento da palavra de Deus, possa entender e participar com alegria, porque o jejum, se tem algo que desagrada o coração do Pai, é se ele for feito simplesmente por imposição. Agora, se nós realizarmos esse jejum entendendo a ordenança de Deus, os propósitos que podem ser os mais diversos, eu vou falar um pouco disso nessa noite, então nós vamos conseguir não somente realizá-lo, mas entender a profundidade espiritual, aquilo que se move em meio a essa consagração, que vai muito mais do que a abstenção de alimento, mas o entendimento daquilo que Deus operou em nossas vidas, através do Espírito Santo, que nos capacita a, por um determinado momento, um determinado dia, subjugarmos ou colocarmos o nosso corpo diante da nossa vontade, ou seja, eu consigo submeter o meu corpo porque eu compreendo que o que Deus tem realizado espiritualmente dentro de mim é mais forte e eu consigo subjugar o meu corpo, ainda que ele possa sentir por alguns momentos, naquelas horas específicas, de repente você pode sentir um pouco de fome, um pouco de sede, mas você é fortalecido de tal maneira pelo Espírito de Deus, nessa convicção que está em você, que o Senhor te sustenta com o seu Espírito, e você prevalece naquelas horas do dia que possam ser consideradas as mais difíceis, mas você supera, porque a força de Deus está em você, e a determinação que você colocou diante desta consagração, ela foi maior do que o teu corpo que dizia assim, bebe uma aguinha, come alguma coisinha, você não está bem. Você diz, eu estou bem porque eu estou com Cristo, eu estou bem porque estou na força do Senhor. E aí as horas vão se passando, e cada momento, quando você pensa que você estaria mais fraco, você está mais forte, porque você está orando, está consagrando, está dizendo, Senhor, eu iniciei este propósito, eu quero cumpri-lo até o final, porque eu sei que isto é bênção para a minha vida, é bênção para os mais diversos propósitos, quando nós os colocamos diante de Deus. Amém? Neemias capítulo 9, eu quero ler a partir do versículo 1, só para iniciar um texto que fala sobre jejum. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados, e das iniquidades de seus pais. Olha o que aconteceu naquele momento. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus. Amém? Obrigado, Senhor, nós te louvamos, que abrimos este culto em adoração e manifestação da sua palavra. Estamos aqui, Senhor, debaixo da tua ordenança, debaixo da tua vontade, Senhor, que cada um que possa estar participando, Senhor, neste momento, os nossos amados irmãos que estão presentes, aqueles que estão, Senhor, ó Pai, assistindo agora pelos canais alternativos, pela internet, que possam ser abençoados por esta palavra, que possam, Senhor, compreender a essência de estarmos entregando a Ti oferta de adoração. Muito mais, Senhor, do que um sacrifício, Senhor, tenebroso, difícil, mas sim, Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável. É o que nós queremos Te entregar nessa noite, neste dia, em nome de Jesus. Esse texto do capítulo 9, ele é posterior a tudo aquilo que Neemias fez, no momento em que ele decidiu
ir até o seu povo, e como os irmãos conhecem a história, ali estimular o povo à reconstrução dos muros que estavam caídos. Nós sabemos que grandes oposições Neemias enfrentou. A palavra de Deus fala sobre Sambalá e Tobias, que se levantaram de uma forma terrível e demoníaca contra a vida deles, e principalmente contra a liderança que era Neemias. Mas o que aconteceu? Nada prevaleceu, glória a Deus, porque a determinação de Neemias, o entendimento de Neemias acerca daquilo que o Espírito do Senhor já o tocava, da situação que estava sobre o seu povo, e que ele olhou e disse: é o meu povo, o que o meu povo está passando, eu também estou passando, porque fazem parte da minha descendência. E Neemias foi para lá, e toda aquela história contrária à edificação dos muros foi mudada, porque Deus operou a partir do momento que encontrou uma pessoa, um servo de Deus com determinação, que disse: nós vamos, e nada vai impedir que os muros sejam reconstruídos. Então aqui no capítulo 9, nós já vemos o povo se ajuntando, e haviam problemas no meio daquele povo. Tanto haviam que quando Neemias chegou, as coisas começaram a ser institucionalizadas, novamente começou a adoração, novamente começou o culto ao Senhor, os que estavam cabisbaixos, começaram a ser reerguidos também. Então a edificação dos muros não era apenas a edificação dos muros físicos, mas toda a igreja de Deus, todo o povo hebreu estava sendo reedificado e voltando a ter esperança no seu Deus, e não se preocupando com as oposições. Estavam ali começando a receber o encorajamento. Eu digo para você, meu irmão, nessa noite, em primeiro lugar, quando você é uma voz determinada, com fé, com ousadia determinada, você encoraja outras pessoas a seguirem a mesma fé. Você olha para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão aí, muitas vezes cabisbaixos, inseguros na sua fé, que estão muitas vezes caminhando e capengando, e você diz assim: não, o Senhor é contigo, o Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor está contigo neste barco, porque você está resoluto de que Deus está operando. E com Neemias foi assim. E haviam problemas, tanto é que haviam, que no capítulo 9 que eu li agora, diz assim, que no dia 24, ajuntou-se os filhos de Israel como? Com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. Se vestiram da forma mais humilde que havia naquela época, e colocaram terra sobre si para mostrar o quanto eles estavam em pecado, o quanto eles estavam ali numa situação realmente deplorável, pecaminosa. E diz no versículo seguinte: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, ou seja, havia uma contaminação externa de outros povos, de outras nações, que estavam contaminando o povo de Deus. O próprio Sambalá e Tobias, que falava lá no ouvido como comichão do inimigo do inferno, nos ouvidos daquele povo, dizendo assim: não, vocês não vão conseguir reconstruir isso aí, vocês acham que apenas um homem vindo de tal lugar é capaz, vocês vão construir e vai ser derribado no dia seguinte. Mas Deus deu estratégia e os muros foram reedificados. E o povo começou a olhar e ver o que Deus estava fazendo. E começaram a mudar os seus procedimentos pecaminosos. Tanto é que aqui no capítulo 9, o que aconteceu? Se colocaram diante do Senhor com jejum. Então já começo aprendendo uma coisa. Quando eu estabeleço um propósito de jejuar ao Senhor, de fazer essa consagração, eu também estou sendo purificado dos meus pecados, das minhas falhas, porque nós erramos todos os dias, infelizmente, nós falhamos. Às vezes só o fato de nós ficarmos nervosos com alguma coisa que talvez não era nem motivo, já estamos pecando. Então somos falhos. E o povo aqui considerou isso e se puseram em pé e fizeram o quê? Confissão. Porque no livro de João, uma das cartas diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Purificação de toda a injustiça. Eles fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Olha que interessante, irmãos.
Eles olharam e falaram: os nossos pais também pecaram, então eu estou confessando por eles. Esse jejum foi o jejum do arrependimento e da confissão. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou passar um pouquinho em cada texto aqui, para a gente não estender muito, e eu passar tudo que está aqui no meu coração. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Vamos lá, vou aproveitar a Tati me ajudando ali. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum aonde? Em todo o Judá. Ah, pastor, por que só o pastor não jejua? Esse negócio tem que ser para pastor. Pastor jejua, está tudo certo. Não. Apregoou o jejum em todo o Judá. Então o jejum é oportunidade, você que está me assistindo, para toda a igreja de Deus entender que Deus se alegra deste momento de consagração. Eu digo para você: não jejue se você não tem problemas. Se você não tem problema em casa, não precisa jejuar. Se você não tem problemas pessoal, de natureza da sua própria vida, não precisa jejuar. Se está tudo certo na tua vida, está todo mundo convertido, está tudo certo, não tem problema nenhum, você não erra, não peca, então não jejue. Agora, se você tem problemas, como eu tenho, se nós passamos por situações, se nós somos afligidos até pelas setas inflamadas do maligno que querem vir contra nós, por situações que nós temos muitas vezes no âmbito familiar, no trabalho, situações muitas vezes ainda que estão enraizadas dentro de nós, que precisam ser consertadas, tudo isso é motivo para você jejuar. Jejuar por aquele que ainda é da sua família, que ainda não foi convertido. Então há inúmeros motivos. Jejuar pelos ministérios. Ó que bênção, ministério de oração, todo aqui. Jejuar por esse ministério maravilhoso. Ah, pastor, não tinha por que jejuar essa semana, por isso que eu não fiz. Por que não jejuou pelos jovens? Tem um culto aqui sábado. Jejuasse pelos jovens. Quantos adolescentes, pré-adolescentes, já sendo aí engodados, muitas vezes com a mente confusa, ainda servindo a Deus, mas sendo ali maquinado por situações do maligno, lá na escola, no trabalho. Talvez prestes a cair, quando você se levanta e diz: hoje o jejum nessa semana é para que os jovens, os pré-adolescentes, esses que estão sendo tão engodados, que estão participando dessas marchas, terríveis manifestações aí diabólicas, eles sejam verdadeiramente fortalecidos no Senhor, que não saiam da disposição de servir a Deus, aqueles que já estão na casa do Senhor, e aqueles que alguns que nasceram na casa do Senhor, mas estão numa indisposição com relação às coisas de Deus. Será que não há motivo para jejuar? Jejue pelo ministério, pelas situações que nós temos vivido, pelos tempos difíceis da igreja, pela situação da humanidade, pelas guerras que tem assolado, pelos irmãos lá na Ucrânia que têm sofrido. Tem tantos motivos. Talvez você hoje não jejuou e disse assim: não tem tantos motivos, porque parece que está tudo bem. Talvez você não está passando por nada, por tantas dificuldades, mas seja humilde. Se você não quer jejuar por você, jejue por alguém que ainda não conhece Jesus, por alguém que precisa dessa salvação. Então esta é a importância do jejum. No capítulo 20 que nós lemos, vinha um povo para destruir, e Josafá disse assim: Senhor, nós não temos condições de combater com este povo. Só que quando ele fez isso, a primeira coisa que ele fez, que a Tati colocou lá para nós agora, é que ele apregoou um jejum. Então eu digo para você, outra finalidade do jejum é estabelecer diante de Deus uma confiança que eu tenho no meu Senhor, de que Ele vai reverter toda situação contrária. Eu digo para você, sem medo de errar, que Ele vai reverter toda situação contrária. Aquilo que você olha e diz assim: não tenho condições para guerrear, não tenho condições para pelejar esta peleja, mas o Senhor diz assim para você: em nome de Jesus, eu estou vendo a sua consagração, eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo aquilo que você apregoou, todo o povo de Judá. E o Senhor disse assim: fique tranquilo. E nós conhecemos a história. Às vezes nós olhamos para aquele texto e achamos que somente a adoração gerou resultado. Não, foi um conjunto de coisas. Quando nós lemos lá no capítulo 20, nós vemos que tudo começou com um jejum.
Todos se humilharam. E o Senhor disse assim: nesta peleja, vós não lutareis. E os irmãos conhecem o restante da história. Maravilhoso que foi. E sabe o que eles tinham? Jejuado, adorado, glorificado, se consagrado, e o povo e aquele exército chegando, e aquele exército chegando, e aquele exército chegando, e o Senhor dizia: adorai, 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 adorai. E tudo aquilo que eles fizeram produziu a vitória, porque os povos guerrearam entre si, não se conheceram, guerrearam entre si, e o povo de Deus prevaleceu diante de uma situação que seria catastrófica. Não havia condições do povo de Deus vencer aquele exército, mas aquele que tem Deus, aquele que se consagra, aquele que jejua, recebe a vitória. Então eu digo para você, a segunda coisa é vitória de Deus na sua vida. Este jejum que você fez, que você recebeu, que aceitou da sua liderança, porque hoje em dia as pessoas não entendem, muitas vezes não respeitam as lideranças, e acham que as lideranças estão sendo pesadas demais. Hoje o grande reflexo que há, infelizmente, em muitas igrejas, é que tudo que o pastor fizer que seja um pouco mais difícil, é como se dissesse: o pastor está lançando peso sobre a igreja. O jejum está lançando oportunidade para você estabelecer a vitória na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, para que a vitória de Deus resplandeça de uma forma sobrenatural, que aqueles que olham, como olharam para o povo que estava lá com Josafá, e muitos poderiam dizer assim: não tem jeito, isso que está sendo, os povos estranhos, o que eles estão fazendo? Eles vão estar se preparando as armas, preparando aquelas barricadas, preparando, e o povo estava fazendo o quê? Em jejum, adorando, exaltando e cantando hinos de adoração ao Senhor. Permaneça desta forma, e você verá a vitória nos tempos mais difíceis, porque esse Deus que nos conclama para proclamarmos e fazermos jejum, Ele está dizendo assim: tudo isso que está sendo feito é para seu próprio proveito, para a vitória que eu já tenho para a sua vida. Terceiro texto que eu quero ler, Jonas capítulo 3. Ajuda eu aí, Tati. Jonas capítulo 3, versículo 5. Nós conhecemos a história de Jonas. Só no livro de Jonas, que tem 4 capítulos, nós temos, e podemos fazer um dia uma pregação inteira, no livro de Jonas, pelo menos falando de quatro fases. Primeiro, capítulo 1, a desobediência de Jonas. No capítulo 2, nós vamos ver a penitência de Jonas, ou seja, os flagelos que ele teve pela desobediência, que é ter sido lançado no mar, tudo mais. Depois nós vamos ver, nesse mesmo capítulo, Jonas, podemos também incluir junto com isso o clamor de Jonas. Podemos trazer uma pregação sobre o poder do clamor. Ele clamou nas profundezas, nas entranhas do grande peixe, e Deus o ouviu. Então significa que mesmo errando, quando nós clamamos Deus, oh glória! Quando nós erramos, desobedecemos, mas caímos na realidade, clamamos naquele momento mais difícil, o Senhor, aleluia, ouve. Segundo ponto. Terceiro, a obediência de Jonas foi fazer o que não havia feito. E em quarto, Jonas, a indignação de Jonas, porque Jonas queria que o que ele disse fosse feito. E Deus disse assim: eu posso fazer muito mais do que você imagina. Eu posso olhar para um coração quebrantado, arrependido, para uma nação toda que resolveu mudar a sua disposição, e eu mudo. E Jonas deveria ter aceito isso. E Jonas, no primeiro momento, ele se indignou contra Deus, porque ele queria que prevalecesse a palavra não era dele, a palavra era de... Então eu trouxe um resumo mais ou menos do que aconteceu. E no capítulo 3, no versículo 5, olha o que diz assim: e os homens de Nínive é a cidade o quê? Condenada. Estava condenada aquela cidade. No primeiro momento estava condenada. Quando Deus mandou Jonas lá, mandou para levar o recado de destruição. E os homens de Nínive
creram em Deus. Aleluia. Você crê em Deus? Você que está nos ouvindo, crê em Deus? Você que está assistindo esta mensagem, você crê em Deus? Então eu digo para você, o que houve em seguida foi a proclamação de um jejum. E vestiram novamente de panos de saco, que era a forma como era feita, desde o maior até ao menor. Continua um pouquinho mais para frente, versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. Meu querido, para um rei tirar aquelas vestes reais, dá para entender? O rei nunca tira suas vestes reais. Ele troca as vestes. Vestes sujas por vestes limpas, mas sempre está com vestimenta de rei. E tirou de si, cobriu-se também do quê? De pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Seguinte. Ó, se demorar mais, a Tati que está demorando lá, tá? Eu vou passar a bola aí para ela, que é o problema. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, ó meu querido, nem animais, nem bois, nem ovelhas, esquece o auauzinho, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Dá para imaginar como isso chegou no trono de Deus? Porque de quem eram aqueles animais? Do povo de Nínive e do rei, que devia ter muitos animais ali para o seu sustento, e tudo que havia em Nínive, o legislador, aquele que mandava, era o rei. E ele disse assim: é o seguinte, ninguém bebe água, ninguém come, nós estamos em jejum, e este jejum é geral. E aí ele foi bem específico: nem animais, nem ovelhas, nada, nem vai pastar, nem vai beber água. Nós estamos em consagração ao Senhor, porque eu creio que Ele vai mudar essa história, porque já havia uma determinação de destruição para aquela cidade. Passando para a próxima etapa, o que eu aprendo aqui? De que quando há jejum, quando todo o povo, por isso que eu digo para você que talvez não tenha feito hoje, fica um pouco mais preocupado, porque haverão outros jejuns, participe. Porque as proclamações são para o povo, não são para lideranças, não são para aqueles que têm algum cargo na igreja, é para a igreja, é para o povo, para aqueles que estão passando por situações, para nós pessoalmente, ou para pessoas que estão ao nosso redor. Sempre há uma necessidade. E o que aconteceu naquele momento? O rei disse isso daí, e sabe que nós aprendemos que Deus mudou. Meu querido, é tremendo isso. Deus mudou o seu próprio decreto. Porque quando Deus decreta, ninguém pode mudar. Somente Ele. Ninguém podia mudar aquele decreto. E aí Deus mudou. Jonas se indignou, mas o Senhor deu uma lição para ele, depois debaixo da árvore que ele estava ali descansando. Deu-lhe um ensinamento muito profundo. Mas Deus olhou e disse assim: quanto mais eu haveria de destruir uma cidade onde todo o povo, todos os animais, todos se prostraram diante de mim em arrependimento. Então o que eu aprendo? Que Deus muda o seu próprio decreto quando existe uma disposição em nos arrependermos, confessarmos, nos humilharmos, nos prostrarmos, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Salmo 51. E aí nós vamos para o outro texto, porque muitas pessoas dizem assim: pastor, você está lendo todo o texto do Antigo Testamento, eu estou no Novo. Já escutei esse negócio? Dízimo é do Antigo Testamento, não é nada do Novo. Tudo que for fácil está no Velho, e não pode trazer para o Novo, porque a Bíblia já foi dividida entre Antigo e Novo. Outros dividiram que só serve os 4 evangelhos. Outros já estão, não, é só das cartas de Paulo para frente que nós estamos. A Bíblia é uma só, e ela nos ensina de Gênesis a Apocalipse.
Nós vamos para o texto em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Para quebrar os paradigmas daqueles que diziam assim, não, esse negócio de jejuar é de igreja antiga, é de igreja ultrapassada, porque isso está acontecendo hoje em dia, é muito fácil, né? Aqueles que estão em rudimentos, está aqui. Jesus disse, naquela situação que os discípulos não puderam expulsar os demônios que estavam, aquela casta de demônios, o Senhor disse, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Vocês acham que casta de demônios só existia naquela época? Os demônios estão, há uma luta, nós sabemos, nas regiões celestiais. Os demônios estão sempre procurando brechas, e onde há brechas, eles vêm e manipulam e criam situações vindas do inferno, enraizadas pelas mãos do próprio Satanás, para a destruição das pessoas. Essas últimas manifestações, alguém acha que é o Espírito Santo de Deus que estava lá, exceto na marcha para Jesus, que eu creio que estava. Mas em outras manifestações que estão existindo, que existiram nesses últimos dias, que existe lá, são castas de demônios. Não há adoração a Deus. E essas castas manifestam aonde? Em pessoas. E naquele momento o Senhor estava dizendo assim, que sobre a vida daquela pessoa possessa, os discípulos estavam aprendendo que somente com jejum e oração. Então, quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo o nosso ser espiritual, a nossa vida. Os atributos de Deus dentro de nós estão se fortalecendo. E nós mesmos estamos trazendo um reforçar da nossa identidade espiritual. Porque estamos sendo fortalecidos. Pastor, mas eu fiquei... sim, cansado, tá? Meu querido, é o seu corpo que você subjugou hoje e você mostrou que o teu espírito é aquilo que fortalece a tua vida espiritual, juntamente com aquilo que o Senhor faz também, porque Ele vem conosco nisso. Nós não estamos sozinhos. Nós começamos um jejum e o Senhor vem conosco. O Espírito Santo vem conosco. O poder de Deus vem conosco. E naqueles momentos mais difíceis, quando a gente pensa assim, puxa vida, será que eu vou conseguir fazer até o final? Daqui a pouco você vai ver, vem uma força de Deus, porque o Senhor está contigo nesse propósito. Agora, se você começar já dizendo assim, eu não vou conseguir, eu sou fraco, você não vai mesmo. Eu não tenho, tem gente que fala assim, eu não tenho mais idade para fazer jejum. E Deus é tão maravilhoso, que Ele sabe de algumas coisas que nós não podemos deixar de fazer. Ele não puta esse negócio. Eu tenho que tomar esse negócio aqui. Não tem problema. Não é isso aqui não que Deus está preocupado com esse remedinho que você toma. É o seu coração. Não está preocupado se você tem que tomar esse negocinho, porque a sua glicose baixa muito. Se você tem... Não, Ele não está preocupado. Pode tomar isso. Aliás, tome isso. Porque não é isso que é o mais importante. É a tua disposição. Eu não posso por causa disso. Pode sim. Tudo você pode naquele que te fortalece, mas o que Ele quer é uma disposição. Não quer que seja um jejum de lamentações, um jejum que você começa reclamando desde o pastor até a hora do seu café, a hora do seu almoço, aquele cafezinho, chá da tarde com não sei quem, e aí está chegando perto e você termina aquele jejum arrastado, porque você já começou o jejum daquele jeito, estabelecendo um muro de lamentações. E esse jejum foi simplesmente, como diz o outro texto, um jejum debalde, sem finalidade, sem propósito, porque você já começou o jejum com tudo que é de pessimismo, sem fé, sem crer que Deus ia te sustentar. Agora, quando acontece o oposto, você chega no final e diz assim, puxa, já teve jejuns mais difíceis, e hoje foi mais tranquilo. Sabe por quê? Porque você ficou em espírito o dia inteiro. Eu tive que trabalhar o dia inteiro hoje, é difícil. Mas quando eu me sentia fraco, dentro de mim eu clamava.
Os irmãos estão entendendo? Porque você está lá resolvendo coisas, trabalhando, atendendo clientes, falando, escutando reclamação de um, do outro, aquele outro que vem nervoso. Você tem que se conter também para não deixar passar também não ficar nervoso com ele. Né? Então, para fazer jejum não é para ficar enclausurado, enjaulado, dentro de um quarto isolado. Tem gente que faz jejum dormindo o dia inteiro. Não durmo porque eu esqueço que eu tenho fome, que tenho sede. Você viver o seu dia, a sua rotina. Vai lavar roupa? Vai lavar roupa. Vai passar roupa? Vai passar roupa. Vai cuidar do netinho, da netinha? Vai cuidar da netinha. Vai sair para trabalhar? Vai. Tem que buscar filho na escola? É dia normal. Só que o dia está bem diferente, porque você colocou um propósito diante do Senhor desde a noite anterior até o final da tarde desse dia, para apresentar e entregar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu vim buscar a minha vitória. Eu vim aqui, Senhor, ter consolidado o meu propósito, o que eu fiz diante do Senhor. E aí o Senhor te honra. E coisas acontecem, pode parecer que não aconteceu nada, mas o que aconteceu nesse dia, já está acontecendo no mundo e na dimensão espiritual. Creia, meu irmão, está acontecendo, porque Deus é Deus, Ele é fiel, e o jejum não é sem propósito. Tem propósito. Ainda em Mateus capítulo 9, 14, para quebrar agora todos os paradigmas, dogmas. Ah, não, esse negócio é do Antigo Testamento. Jesus disse assim. Então chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo assim, os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós? Os discípulos de João chegaram lá assim, né, todos cheios lá, né? Ô Jesus, tudo bem? Por que nós jejuamos? Nós somos discípulos de João. Os fariseus, que Jesus tanto fala deles, a ortodoxia deles, o conhecimento é bom, mas eles não cuidavam dos pequenos, dos pobres. Eles achavam que quem estava com uma situação, ou pecou, ou ele pecou, ou o pai dele pecou, por isso que ele está nessa condição. Isso eram os fariseus. Mas eles tinham ortodoxias, conheciam a palavra, tinham conhecimento do Antigo Testamento. Eles não eram leigos, mas eles jejuavam, seguiam todos os rituais. Por isso que jejum não é ritual. Dá para fazer por ritual. Porque nós, discípulos de João, jejuamos. Ô Jesus, os fariseus também, muitas vezes. Jesus e os teus discípulos não jejuam? Mais ou menos dizendo assim: Jesus, você não é o Filho de Deus? Você não ensinou para eles a importância do jejum? Se nós somos discípulos de João, que dizia que era menor do que Jesus, porque ele veio preparar o caminho daquele que viria, que é Jesus. E nós jejuamos, os teus discípulos aí, os escolhidinhos seus, não jejuam? O que é que diz no seguinte aí, Tati? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Em outras versões, podem andar desestimulados, cansados, sem alegria, aqueles que estão do lado do mestre, do lado do noivo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eles não estão passando agora por um momento de tristeza, e nem é esse o propósito agora. O propósito é que eles estejam do lado do noivo, porque o que Jesus estava preocupado com relação aos discípulos era ensiná-los. Ou seja, o tempo que Jesus tinha de mais importante era para ensinar os discípulos e mostrar aquilo que ele fazia, que eles deveriam ser aqueles que dariam continuidade, porque Jesus sabia que ele tinha um tempo determinado aqui. Então ele diz assim: podem estar tristes os convidados para o casamento? Você imaginou você fazer uma cerimônia de casamento e os convidados chegaram todos assim: vem nesse casamento, vem nessa festa, enquanto o noivo está com eles? Ou seja, eu estou com eles, eles não precisam jejuar agora, porque eu fortaleço a vida deles,
eu sou exemplo para eles, eu ensino eles, eu estou discipulando eles. O que eles tiverem que enfrentar agora, estão enfrentando aqui, comigo. E Jesus, como Filho de Deus, tinha autoridade sobre todos e sobre tudo e sobre todos. Tanto é que ele foi lá e resolveu o problema que eles não conseguiram resolver. E tantas outras coisas. Aí Jesus diz o seguinte, e aí quebra os paradigmas. As pessoas dizem, não, esse negócio não é do Novo Testamento. Dias virão, quem é discípulo de Jesus aqui, quem é discípulo de Jesus aí em casa? Eu creio que você é discípulo de Jesus. Nós somos o discipulado de Jesus. Assim que Jesus partiu, seus discípulos estabeleceram, igrejas foram levantadas, edificadas, todo aquele trabalho missionário maravilhoso dos discípulos, do apóstolo Paulo, nem se fala, as igrejas foram estabelecidas, eles foram aprendendo, e aí sim dias virão, em que Jesus estava ausente, mas o Espírito Santo estava presente neles, em que eles haveriam do quê? De jejuar, em que lhe será tirado o noivo. Jesus estava falando de si próprio. Quando eu for tirado deles, eles vão precisar jejuar, porque o que virá sobre eles será o Espírito Santo para lhes fortalecer, e o jejum será uma forma de fortalecimento. E nesses dias, Jesus estava dizendo, quando eu for levantado ao Pai, aí iniciará o processo e a necessidade de jejuar em dias difíceis, que foram dias de perseguição. E aí nós vemos lá no livro de Atos, a igreja jejuando, orando, enquanto Paulo e Silas estavam presos. Nós vemos a prática do jejum. Então já quebra o paradigma de que jejum não é importante, de que jejum é... Não, está aí, Jesus disse. Jesus não destituiu o jejum. Ele estabeleceu e disse, virão dias em que precisarão jejuar quando eu estiver à direita do meu Pai. Está aqui. Vamos lá então? 2 aos Coríntios, capítulo 6, para encerrarmos, versículo 5. Paulo dizendo, vê o versículo 4 para mim antes um pouquinho. Vamos ler um pouquinho antes. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, Paulo dizendo, na sua carta aos Coríntios, na muita paciência, ó Paulo dizendo, na muita paciência, nas necessidades, nas angústias, tudo isso Paulo está dizendo. Ó. Nós, como os ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, ou seja, onde estivermos, haja uma boa recomendação nossa como servo de Deus. Recomendáveis aonde? Na paciência ou perseverança, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, e depois, versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, tem importância, vigília? Estou falando do Novo Testamento agora, estou lá em 2 Coríntios. E aonde? Nos jejuns. E o próximo versículo diz o quê? Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, o que mais? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, o que mais? Por honra e por desonra, ser recomendado em tudo. Foi desonrado? Seja recomendável. Não trate desonra por desonra. Por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. E o texto seguinte, que acho que é o que encerra, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. O que mais? Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, com essa palavra, meu irmão, como nada tendo, e o que a igreja? Possuindo tudo. Então está aqui a recomendação do apóstolo Paulo. Se não valer para você, meu querido, não faça, esquece. Se você acha que é do Antigo Testamento, não faz mesmo. Mas está aqui, ó, o texto dizendo, o próprio apóstolo Paulo, alguém que foi chamado pelo Senhor, dizendo da prática do jejum na sua vida. Aí nós olhamos assim, por que o apóstolo Paulo suportou tantas coisas e venceu tantas coisas? Porque ele tinha a prática da oração, do jejum,
ainda que sofresse infâmia, ainda que sofresse oposições, situações, ele ia e fazia a obra de Deus. E quando ele se sentia que as suas forças certamente estavam esvaecendo, ele ia lá e subjugava o seu corpo, como ele diz, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Quando nós fazemos no jejum, e olha que eu vou dizer uma coisa, o jejum de hoje, nós temos feito, os jejuns nos dias de hoje, se nós compararmos com os irmãos mais antigos que estão aqui, sabe, no começo da igreja, nós chegamos a proclamar jejum de 3 dias. Se você fizer isso aqui hoje, é capaz do pessoal falar. Chegamos jejum de 3 dias. O terceiro dia, o Senhor disse assim: o terceiro dia eu faço por vocês. Oh, glória. Só de lembrar já arrepia. Já chegamos a fazer jejum que se chama jejum progressivo. Eu estou chamando de jejum progressivo. A gente começava assim, nada como fizemos hoje. No dia seguinte, água e mais algum suquinho. Terceiro dia, acrescentava uma vitaminazinha. E assim progressivo, até você concluir o jejum. Depois do 4º dia, não lembro, por exemplo, você acrescentava legumes, tipo jejum de Daniel. Depois você acrescentava umas frutas. Até que chegava um determinado momento, você tinha feito o jejum de 10, 12, 15 dias, um jejum progressivo. E você fazíamos dessa maneira. Hoje em dia, meu irmão, nós proclamamos um jejum. E temos muitas vezes oposição dentro do próprio chamado como podemos dizer, conglomerado de irmãos, de igrejas, de denominações, onde pessoas muitas vezes desconsideram a importância disso, não sei aonde conseguem subsídio na palavra. Tem. O jejum é importante, por isso que eu digo para você, não se for feito simplesmente por imposição, mas você hoje que fez o seu jejum aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, nós que colocamos aí nosso coração nesse dia, e aquilo que você colocou talvez especificamente diante do Senhor, eu quero dizer, o Senhor vai te honrar nesse dia. Cadeias vão cair, vão ser quebradas, bênçãos vão ser alcançadas, coisas, como diz a palavra de Deus, que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, Deus já tem preparado para a sua vida e para a sua casa, para o seu chamado, para o seu ministério, para o fortalecimento dos ministérios, desse ministério de oração maravilhoso. É fortalecimento, porque, meu querido, quando há um ministério de oração, de intercessão, eu quero dizer para os irmãos, o inimigo se levanta. Que se tem algo que o inimigo detesta, são pessoas que oram e que intercedem. E quando esse grupo ainda faz um jejum, misericórdia, o inferno treme. Treme. Meu irmão, jejum, oração, intercessão. Então você que fez um jejum hoje, eu vou estar orando neste momento, de uma forma geral, para os irmãos que estão aqui. Depois nós vamos estar, acho que ungindo também, pastor? Vai ungir hoje? Não? Então vamos ficar de pé, enquanto meu filho já vem para cá, junto com minha nora aqui, para a gente cantar um louvor.